Dos 27 livros do Novo Testamento, poucos se percebem tão abertamente cristãos quanto o último deles, o Apocalipse de João. Os famosos 4 cavaleiros, a besta, o número 666 nas mãos e na testa, a batalha do Armagedon, o lago de fogo em que os condenados serão atormentados por toda a eternidade. Estas imagens, graças a nomes como Dante, Michelangelo e Jonathan Edwards, são vistos como características distintivas de uma escatologia especificamente cristã. Na verdade, no entanto, o Apocalipse é talvez o mais judaico das escrituras cristãs, composto talvez por um judeu meticuloso observador que zombaria do cristianismo hoje. Entre as pistas reveladoras que apontam para a perspectiva judaica deste autor, está a sua abordagem do Balaão bíblico. Na Torá, Balaão é abordado de 3 formas distintas no livro de Números. Nos capítulos 22 a 24, ele é um profeta leal e inabalável, um santo, segundo Jacob Milgrom. Já em Números 22:35, ele é um vidente infeliz, cujos dons e insights proféticos provam ser menos impressionantes do que aqueles do seu jumento. Em Números 31:8 e 31:16, ele é o conselheiro que encorajou as mulheres midianitas a corromper os israelitas em Peor. Embora a narrativa que mostra Balaão como um sedutor e corruptor de Israel seja extremamente concisa quando comparada com a narrativa mais longa e as tradições poéticas que a precedem, um único versículo, em Números 31:16, mostra Balaão como a força por trás da sedução das mulheres midianitas sobre os homens de Israel. E isto causou uma certa impressão nos antigos leitores judeus. Lemos em Números 31:15, e Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Embora as estimativas positivas das capacidades proféticas de Balaão apareçam entre os antigos, a sua avaliação geral é negativa. Eles enfatizam em particular o papel que Balaão desempenhou como sedutor de Israel, muitas vezes ampliando o breve aviso em Números 31:16, que as mulheres midianitas foram a causa da infidelidade de Israel a Deus, por ordem de Balaão. Mais notoriamente, Filo de Alexandria transforma o conselho de Balaão em um elaborado esquema de sedução. Frustrado por sua incapacidade de desafiar a vontade de Deus e amaldiçoar os israelitas, Balaão, como retratado por Filo, ensina o rei Balac como ele poderia subverter os israelitas de outra maneira, apelando para as inclinações instintivas dos guerreiros do povo judeu. Das obras do século I da Era Comum, Antiguidades Bíblicas do Pseudo-Filo e as Antiguidades dos Judeus de Joséfo também expandem Números 31:16, embora com muito menos imaginação. De acordo com Pseudo-Filo, Balaão disse a Balac: Venha e deixe-me aconselhar o que você deve fazer para Israel. Escolha as mulheres mais bonitas que estão entre vocês e que estão em Midian e coloque-as nuas diante deles, adornadas com ouro e joias. E quando os israelitas as virem e se deitarem com elas, pecarão contra o Senhor e cairão em suas mãos. Entre os antigos intérpretes judeus que viam Balaão como sedutor gentil paradigmático, há uma figura raramente identificada como judeu, a saber, João de Patmos,
o homem que teria escrito o Apocalipse na virada do século I, por volta do ano 96. Este João deve ser distinguido de outros dois João proeminentes no cristianismo primitivo. João Batista, o pregador asceta, que batizou Jesus no Jordão. E João, filho de Zebedeu, um dos 12 discípulos de Jesus. Os cristãos tradicionalmente identificaram João, o discípulo, como o autor do quarto evangelho e das 3 epístolas do Novo Testamento, atribuídas a um tal de João. Na verdade, porém, o quarto evangelho é anônimo e foi atribuído, talvez falsamente, a João no segundo século, enquanto as epístolas são pseudônimas e provêm ainda de uma mão diferente. O termo João, ou o nome João, vem do hebraico Yohanan. E esse nome era, de qualquer forma, um nome comum para judeus na antiguidade. Basta perguntar, por exemplo, pelo fundador do judaísmo rabínico, ninguém mais, ninguém menos do que Rabi Yohanan ben Zakkai, João, filho de Zaqueu. Quanto a Yohanan de Patmos, Elaine Pagels, de Princeton, David Frankfurter, da Universidade de Boston, e outros proeminentes estudiosos do Novo Testamento argumentaram que este João era quase certamente um judeu devoto do primeiro século, que via seus próprios adversários como sedutores do povo judeu. Acredita-se que João tenha sido um judeu do primeiro século que entendia que Deus havia acabado de enviar ao mundo o Messias, Jesus de Nazaré, que foi morto, mas que também havia ressuscitado e que voltaria em breve para dar um fim à história e transformar o mundo em uma nova realidade. No entanto, em termos da sua crença em que o mundo estava à beira de uma transformação dramática, João não era o único entre os judeus. Desde a revolta dos Asmoneus, mais de 2 séculos antes, figuras como o pseudo-Daniel, o pseudo-Salomão e os escritores do Mar Morto previram uma culminação iminente para a história tal como a conhecemos. De fato, um contemporâneo de João foi provavelmente o autor judeu de um Apocalipse conhecido como o Quarto Esdras. Escrevendo no início do ano 70 da Era Comum, o autor de Quarto Esdras previu que Deus logo exigiria uma vingança violenta sobre os romanos antes de iniciar um julgamento final da humanidade. João também escreveu nas décadas que se seguiram à Guerra Romano-Judaica. Ele pode até ter sido um refugiado do conflito, fugindo para confins mais seguros em uma das grandes cidades ao oeste da Ásia Menor, a atual Turquia, onde se encontrou com outros crentes na ressurreição de Jesus e se tornou um mestre proeminente entre eles. Ele os teria ensinado a permanecerem fiéis diante da sua redenção iminente, fiéis a Deus, à Torá e ao Messias de Deus, que, segundo pensava, era Jesus. Por razões que não são claras, João acabou se isolando em Patmos, uma ilha do Egeu Oriental, na atual Grécia, e de lá ele escreveu o Apocalipse, que se tornaria o livro final da Bíblia cristã. Segundo se diz, segundo a tradição, João teria sido exilado para Patmos por conta do culto ao imperador, que ele rejeitava. A maior parte do Apocalipse de João, como Daniel 7, 12 ou o Quarto Esdras, oferece um relato detalhado dos eventos dramáticos que ocorrerão antes da conclusão da história, as bestas, as batalhas, as pragas, o julgamento e assim por diante. Antes de embarcar nessa narrativa, no entanto, João emite uma série de 7 cartas curtas às 7 comunidades da Ásia Menor, a quem seu relato será entregue, 7 cidades nas quais João provavelmente teria pregado. Estas cartas são inestimáveis para determinar que tipo de judeu João era. Estas cartas são ostensivamente boletins, detalhando a fidelidade de cada comunidade. João geralmente reprova as comunidades que se mostraram menos fiéis por terem tolerado a pregação errônea de professores rivais.
Os apelidos ou epítetos que ele atribui a esses rivais são reveladores. Para seus seguidores em Pérgamo, por exemplo, João escreve: Tenho algumas coisas contra você. Você tem alguns aí que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balac a colocar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem os alimentos sacrificados aos ídolos e que se prostituíssem. Apocalipse 2,14. Não está claro se João chama um professor rival de Balaão ou simplesmente ridiculariza o ensino dos rivais como semelhantes ao de Balaão. Mas em ambos os casos, o comportamento lamentável resultante é óbvio. Certos judeus crentes em Jesus, que viviam em Pérgamo, estavam comendo carne sacrificada a ídolos. O consumo de carne para os judeus da diáspora helenística representava um desafio, já que a maior parte da carne disponível para compra eram sobras dos santuários locais. Judeus piedosos, João sugere, não se dignariam a consumir tais carnes. Determinar o que significa praticar fornicação apresenta um desafio mais difícil. O termo grego porneia, a qual a palavra grega pornografia está relacionada, poderia ser simplesmente uma metáfora para a idolatria. Por exemplo, isso é repetidamente usado, esse termo é usado na Bíblia hebraica em relação à idolatria ou ao culto aos falsos deuses, como por exemplo em Oséias, capítulo 1-3. Alternativamente, João pode estar sugerindo que os crentes judeus em Pérgamo estão também se casando com não-judeus. Problemas semelhantes parecem também ter surgido em Tiatira, embora João lance um epíteto diferente ao castigar seu rival daquela igreja. Ele escreve à comunidade dizendo: Eu tenho isto contra você. Você tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e está ensinando e enganando meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela se recusa a se arrepender da sua fornicação. Cuidado, eu estou jogando-a numa cama, e aqueles que cometem adultério com ela estou colocando em grande aflição, a menos que se arrependam das suas ações. Não é difícil ver que os nomes Balaão e Jezabel têm alguma coisa em comum. Eles são os dois personagens não-judeus da Bíblia mais notórios por levar judeus à idolatria. Balaão no deserto, e Jezabel através da influência que ela exercia como esposa do rei Acabe. A sua decisão de usar essas figuras para desmascarar seus rivais torna patente a compreensão que João tinha de si mesmo e de seus seguidores como judeus piedosos ameaçados por elementos estrangeiros no movimento de Jesus, que toleravam ou até mesmo encorajavam, estimulavam comportamentos não permitidos pela lei judaica. Mas quem representaria naquela comunidade esses elementos estrangeiros ameaçadores? Certamente tratava-se de gentios no movimento de Jesus, que foram influenciados pelos ensinamentos de Paulo de Tarso. Meio século antes, na década de 50, Paulo havia pregado sobre Jesus ressuscitado nas cidades do Mar Egeu, mas sua compreensão da implicação da ressurreição na lei judaica diferia marcadamente daquela de João. Enquanto João acreditava que a ressurreição de Jesus e seu retorno iminente significava que os judeus e os prosélitos gentios deveriam se apegar com cada vez mais zelo à observância judaica, Paulo argumentava que muitos aspectos da lei se tornaram obsoletos. Paulo ponderou especificamente sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos em uma carta aos Coríntios, concluindo que o consumo de tais carnes seria permitido. Gentios em cidades como Corinto e Éfeso ficaram especialmente satisfeitos com as proclamações de Paulo, pois significava que eles poderiam iniciar um relacionamento com o Deus judaico e sobreviver ao julgamento iminente do seu Messias Jesus, sem se sujeitar ao fardo da lei judaica. Para um judeu como João, no final do primeiro século, a pregação contínua do Evangelho de Paulo
era uma abominação. Era simplesmente desprezível encorajar judeus a se tornarem negligentes na observância da Torá. Pior ainda foi dizer aos gentios que eles poderiam se unir ao povo de Deus, a Israel, através do batismo, que indicava fé em o Messias, sem a necessidade de circuncisão e a observância dos mandamentos. Assim, os mestres de tal sacrilégio mereceriam os epítetos que ele lança contra eles e seus semelhantes. Balaão e Jezabel, como vimos, mas também ele os chama de os chamados judeus, ou falsos judeus, que, segundo ele, constituíam-se numa verdadeira sinagoga de Satanás. Com o tempo, é claro, pessoas que receberam esse apelido de Balaão e Jezabel, ou seja, Paulo, os seus emissários, seus amigos e seguidores, levaram a melhor. O movimento que anunciava Jesus como Messias ressuscitado tornou-se cada vez mais não judaico na sua constituição e cada vez menos observador dos mandamentos da Torá. Tornou-se cristianismo, e o cristianismo finalmente incorporou o Apocalipse de João em seu cânon, embora se suspeite que sem conhecimento do seu contexto original. Como a principal descrição cristã canônica do fim dos tempos, suas ricas imagens estão entre as mais reconhecíveis em todo o cristianismo. A crítica histórica permitiu aos leitores modernos ver, no entanto, que algo inconfundivelmente judaico espreita sobre a superfície. Uma polêmica judaica aguda, implantando uma visão tipicamente judaica do Balaão bíblico, em que o autor visa o tipo de cristianismo no qual o cristianismo primitivo acabaria se tornando.